és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Eu quero chamar bem-vindo a todos que veio aqui esta noite, para junto podermos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Passei 3 finais de semana fora daqui, mas retornei, tá? Parece que foi uma eternidade, né? Mas já acabou a eternidade, né? A Bíblia fala que há tempo para todos os propósitos. Eu tinha um propósito de ir, mas tinha um propósito de voltar, né? E Deus permitiu esse tempo, né, para a gente poder estar aqui juntos, para poder estar louvando e glorificando, né, o nosso Deus. Hoje de manhã, quando eu acordei, me veio um tema na minha mente, me veio um texto. E eu comecei a pensar um pouquinho, meditar na palavra do Senhor. De manhã me veio um tema, vivendo verdadeira transformação. Me veio esse tema na mente, e eu comecei a meditar, e me veio um texto da palavra do Senhor na minha mente, onde nós queremos nesta noite estar lendo, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, e falando sobre esse tema. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra ela no Salmo 27, versículo 13 e o versículo 14, Salmo 27, versículo 13 e o versículo 14, aonde nós vamos estar lendo, e queremos estar meditando nessa palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim o versículo 13 e o versículo 14: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tente bom ânimo, e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, aonde a tua palavra nos diz que é para nós aprender e esperar em ti, Pai. Deus, nós vivemos num mundo de tanta correria, de tantos problemas, de tanta agitação pessoal. Nós queremos, Senhor, nessa noite, estar aprendendo a ouvir quando o Senhor fala conosco, Pai. E eu quero orar, Pai, nesse momento, para que o Senhor venha operar nas nossas vidas, verdadeira transformação de vida, Senhor. Eu quero colocar cada vida diante do Senhor, quero apresentar, Senhor, agora os pensamentos, a mente de cada pessoa, quando a tua palavra fala que todo pensamento, ele é para estar voltado para o Senhor. Eu oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor trabalhe nas nossas mentes, nesta noite, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós queremos aqui nesta noite estar estudando esses 2 versículos da palavra de Deus, e aprendendo, né, um tema, vivendo verdadeira transformação, baseado no nosso tema desse ano. Deus, ele espera que nós possamos viver verdadeira transformação de vida. Eu falei para uma pessoa hoje, aliás, segunda noite, quando nós chegamos, e aí nós ficamos lá na casa de uma cunhada minha, lá em Vila Velha, e eu disse para ela, nós como cristãos, devemos sempre ter dentro de nós, desejo de alcançar coisas na vida, porque se a vida, tanto a vida cristã, se a pessoa ela paralisar a vida dela, se ela perder o desejo de conquistar coisas na vida dela, a tendência é ela esmorecer, ela esfriar e ela paralisar. E a Bíblia diz que quando uma pessoa ela entra naquele estágio de esfriamento espiritual,
A palavra de Deus, ela diz que Deus não tem prazer quando Ele vê os seus filhos entrar nesse estágio de esfriamento. A Bíblia fala que o esfriamento é o morno, tá? E a Bíblia diz que Deus, Ele está a ponto de vomitar da sua boca o morno. Aquela pessoa que perde a motivação de crescimento espiritual ou de alcançar grandes coisas na sua vida. Por isso que o nosso tema de hoje é vivendo verdadeira transformação de vida. Isso por outro lado nós aprendemos, devemos de sair do nosso estado de tranquilidade. Devemos ter decisões na nossa vida de avançar, de progredir, de ter ideias novas, pensamentos novos, para poder alcançar grandes coisas na nossa vida. Eu quero falar aqui dentro desse texto, bem rapidinho, de duas coisas que são importantes para nós. A primeira é, eu preciso crer na bondade do Senhor. Para mim poder viver ou alcançar verdadeira transformação na minha vida, eu preciso crer na bondade do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, creia na bondade do Senhor. Meus irmãos, por que nós precisamos de ter isso diariamente na nossa vida? Porque sabe o que acontece? O diabo, ele nos acusa, dizendo, Deus não gosta mais de você, Deus esqueceu de você. Quando você ora e você não está vendo o resultado, aí começa a vir na nossa mente, Deus não está te ouvindo. E aí muitas vezes vem aqueles montão de pecado, né? O diabo começa a trazer, ele vai lá no caixote de lixo do inferno e traz para sua mente tudo aquilo que você fez. E aí começa a trazer a sua infância, a sua juventude, a sua meia-idade. Ele começa a trazer tudo aquilo que você já fez. E aí você começa a pensar, é verdade, Deus esqueceu de mim, Deus não está me ouvindo mais, e a pessoa dela começa a paralisar, e daí ela perde o ânimo de orar, perde o ânimo de buscar na palavra, perde o ânimo de poder viver essa verdadeira união entre os irmãos, ela vai perdendo, e ela começa daí a se isolar, e diz a palavra de Deus que, ali no versículo 3, fala que a união, ela é como o orvalho que desce nos mais altos montes. E meu irmão, o que o orvalho ele faz? O orvalho, ele muda a cor da plantação. O orvalho, ele faz a plantação crescer. E quando há verdadeira união, quando nós temos essa mesma unidade, e nós passamos a acreditar na bondade do Senhor, Deus, ele vai começar a derramar sobre nós o orvalho, as bênçãos dele, a nossa vida vai mudar. Isso é, aquele semblante caído, triste, ele vai ser alegre. Aquela vida sem ânimo, ela ganha vida de novo. Deus começa a restaurar, Deus começa a mudar, e ele vai mudando assim de uma maneira grande na nossa vida. Aí nós vamos chegar, como o salmista falou no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso é que eu estou alegre. Amém, meu irmão? Deus faz isso na nossa vida. Eu quero contar para vocês aqui um testemunho que aconteceu sábado, lá em Rondônia. A gente estava lá, né, já estava tudo programado para a gente poder vir segunda-feira. O nosso horário de sair era 2h da tarde. E aí quando chegou na sexta-feira, a Irineia começa a passar mal. E ela já estava passando mal já assim, uns dias, né? E aí as mulheres são bem mais sensíveis, né? A Bíblia fala do que o homem. E aí naquela sensibilidade dela, ela começou a falar, e ela começou a lembrar, e ela falou, Jaime, eu estou tão mal, eu estou tão ruim, né? Não consigo parar em pé, perdi minhas forças. E aí o choro, né? Choro e mais choro, né? E ela falou, eu acho que eu nem vou conseguir ir embora mais, eu vou morrer, e eu não vou ver mais o Nano.
não vou ver mais o Davi, não vou ver mais o Miguel, não vou ver mais a Noemi, né? Entrou naquele desespero, e eu olhava para ela estava da cor dessa parede, né? Branquinha, sem força mesmo, né? E eu falei, Senhor, só existe uma coisa, é orar. Eu disse para ela, vão pegar o carro aqui do meu cunhado, vou te levar no médico. Não, eu não quero, eu não sei, a situação não está boa para mim. E aí eu falei, então vamos orar. E aí nós fomos deitar, né? O pessoal estava conversando, já era sábado à noite, né? Fomos deitar, e ali nós começamos a orar. E eu falei, Senhor, eu creio na bondade do Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer mudanças e transformações. E começamos a orar. E ela sentia tão mal, um mal-estar, uma coisa tão ruim, diz ela que era uma coisa que não tinha explicação. E aí eu liguei para o Nano, falei, olha Nano, aguenta as pontas aí. Amanhã eu vou lá no aeroporto, vou ver se tem como a gente adiar essa passagem. Ou vou ter que perder. Né? A gente logo já começa a pensar, né? No sábado à tarde. Mas no sábado à noite a gente começou a orar. E nós oramos. E começamos a orar e eu comecei a clamar, Deus, Tu és Deus que ouve, e eu creio na Tua bondade. Começamos a repreender a enfermidade, começamos a orar, repreendendo aquele mal que ela estava sentindo, aquela coisa ruim, e aí dormimos, e de sexta para sábado ela praticamente passou a noite acordada, né? E aí quando dormimos, e no domingo de manhã eu perguntei, quando eu acordei, como é que você está? E ela falou, eu até agora não levantei, não sei como é que eu estou ainda, né? E eu disse, então levanta, vamos fazer um teste. E ela levantou, foi ao banheiro, voltou, ela disse, estou bem, sumiu. Meus irmãos, é acreditar na bondade do Senhor, é vivendo, né, uma verdadeira transformação. Eu acreditar, Deus, eu vivo isso na minha vida, eu quero ver os meus olhos, vendo o Senhor transformando coisas, restaurando, né, curando o doente, dando para ele saúde, libertando a pessoa oprimida, trazendo aquele que está sem Jesus, para que ele possa experimentar a verdadeira salvação na sua vida, crer na bondade do Senhor. E começamos a dizer, Senhor, eu creio. Aí quando passou, né, o domingo inteirinho, ela feliz, contente, né? Segunda-feira, mais ainda, né? Eu falei, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver isso, como que o Senhor, Ele age na nossa vida. No livro de Jó, no capítulo 19, verso 25. Jó, naquele estado dele de situação terrível, diz a palavra de Deus que a pele de Jó já tinha sumido do seu corpo, não tinha mais pele. E lá fala no versículo 25, do capítulo 19, ele diz que, deixa eu pegar o versículo que acabou me fugindo da mente. Jó 19, 25. Ele diz assim, ou melhor, é 25, 19. Jó 25, não, 19, 25, eu estou me confundindo aqui. Amém, né? Diz assim a palavra, porque o meu Redentor vive. E ele faz essa declaração na sua vida, o meu Redentor vive. E o verso 26, ele diz assim, verso 26, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Veja bem, meus amados, olha o que Jó lhe disse, depois que esse corpo meu for revestido de quê? De pele. Então o que nós entendemos?
o corpo de Jó já não tinha mais pele. A Bíblia fala que era tumores malignos, que ele tinha da planta do pé até o alto da cabeça, que comeu toda a sua pele, destruiu, não tinha mais pele. Agora imagina quando você tem algum lugarzinho no seu corpo, que você talvez toma um tombo, que você perde a pele, o quanto que isso queima, não é verdade? O corpo dele inteiro sem pele, mas ele faz uma declaração, ele faz essa declaração tão importante: depois que esse meu corpo estiver revestido de pele, então na minha carne verei a Deus. A esperança de Jó, ele acreditava na bondade do Senhor, ele acreditava: Deus vai mudar essa minha situação, essa minha situação vai ser mudada. E quantas vezes, meus irmãos, nós se deparamos por situações que aos nossos olhos não tem mais jeito, mas a palavra de Deus, ela diz que tudo é possível àquele que crê. Jó, ele faz a declaração: porque eu sei, em outras palavras, eu creio que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que ele está vivo, eu tenho certeza que ele está olhando, ele está vendo o que eu estou passando, mas esse meu corpo não vai ficar assim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu creio que esse meu corpo vai ser revestido de pele, então na minha carne verei a Deus. Ele acreditava na bondade do Senhor. E meus irmãos, quando a pessoa ela acredita na bondade do Senhor, ele vai começar a ver Deus agindo, assim como Jó, ele falou: olha, é na minha carne que eu vou ver a Deus. E no livro 42 de Jó, no capítulo 42 de Jó, versículo 5, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele falou lá no capítulo 19, que ele ia ver Deus na carne dele, e os olhos nossos estão aonde? Na nossa carne. E ele fez essa declaração: agora, Senhor, os meus olhos estão te vendo. Amém, meus irmãos? É acreditar na bondade do Senhor. E quando nós acreditamos, nós vamos ver as coisas acontecendo. O impossível vai tornar possível para nós, vai se tornar. Jesus, ele disse: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passará não. Isso é, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, mas para ela se cumprir eu preciso crer. E se eu não acredito, as coisas não acontecem. Mas quando eu acredito, Deus faz o impossível se tornar possível. Deus faz, Ele move todas as coisas, assim como Ele moveu para a vida de Jó, Ele também é o mesmo. No livro de Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, no tempo de Jó, hoje, nos nossos dias, e para sempre. Ele é o mesmo, Ele não vai mudar. Jesus, Ele é o mesmo. Por isso, meu amado, em qualquer situação da sua vida, creia na bondade do Senhor. Amém? Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto? O que nós aprendemos para nós viver verdadeira transformação na nossa vida? Aprender a esperar pelo Senhor. Diga para a pessoa que está ao teu lado de novo: aprenda a esperar pelo Senhor. Aprenda, meu irmão, aprenda a esperar pelo Senhor. Eu quero dizer uma verdade aqui para vocês nessa noite, mais uma, tá? Uma verdade: nós não sabemos esperar, não é verdade? Nós não sabemos esperar. Quantas vezes tem alguém doente, né? E a gente ora, repreende, mas com aquele pensamento: se não sarar, eu tenho um farmacêutico.
eu tenho um médico, já com aquele pensamento, e aí qualquer coisa, orando, a gente ora, daí 10 minutos eu estou lá olhando, não deu resultado, vamos embora, vou procurar meu jeito. Meu irmão, nós precisamos aprender a esperar pelo Senhor, aprenda a esperar pelo Senhor, e quando nós aprendemos, nós vamos ver as coisas acontecer, nós vamos ver elas acontecerem na nossa vida. Por isso que muitas das vezes, nós podemos analisar e olhar, as pessoas não estão recebendo grandes bênçãos na vida delas, porque elas não estão, perdão, tá, meus irmãos, elas não estão esperando, elas acabam se precipitando na sua vida. Vocês conhecem a história de Sara, não conhecem? Deus falou para Sara, Sara, você vai ter um filho na sua velhice. E a Sara, daí o que ela fez? Não tem mais jeito, vou pegar minha serva. Ela precipitou, e aquela precipitação dela deu um problema gravíssimo para a vida dela depois. Se ela tivesse aprendido a esperar pelo Senhor, ela não tinha passado por humilhação do que ela passou depois. Não tinha passado. Mas quando a pessoa aprende a esperar pelo Senhor, ela vai ver Deus operando mudança, Deus transformando vida, ela vai ver Deus fazendo. Mas aprenda a esperar pelo Senhor. É fácil? Não é fácil. Jesus, ele falou no livro de de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pela vossa comida, nem pela vossa bebida, nem pelas vossas vestes. Ele diz, não é para nós andar ansioso. Por que Jesus ele está nos orientando? Deus não quer ver seus filhos aí ansiosos pelas coisas. Isso é, Deus quer ver nós vivendo esperando. Deus quer ver. Não é para mim poder andar ansioso. As mulheres, não sei se as irmãs talvez vão concordar comigo, tá? Se vocês não concordarem, depois vocês podem me dizer, depois do culto, tá? Agora não, senão vai atrapalhar o culto. Se todos começarem a dizer, vai atrapalhar. Lá em casa, a Irineia é bem mais precipitada do que eu. Eu gosto de esperar ver acontecer. E ela não. Ela já age na frente. Muitas vezes no impulso, não sei se todos somos assim, tá? Mas eu estou falando o que a gente passa lá em casa. E aí muitas vezes eu falo, olha, vamos aprender a esperar, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra, esperar mais o Senhor falar conosco, ter uma direção dEle, para depois a gente tomar decisões na vida. E meus irmãos, eu tenho visto que todas as vezes que temos tomado decisões precipitadas, não tem funcionado. Mas quando esperamos as coisas acontecerem, nós temos visto bons resultados acontecerem. E se você quer ver boas coisas acontecerem, aprenda a esperar pelo Senhor. Jesus, quando ele falou lá em Mateus 6, o verso 25, quando ele diz ali, não andeis ansiosos por qualquer coisa, por nenhuma coisa. Isso é, ele está dizendo, olha, não anda ansioso. Você tenha tranquilidade na sua vida, se tranquiliza. A ansiedade tira a minha comunhão com Deus. A ansiedade tira a sua comunhão com as pessoas. E uma pessoa muito ansiosa, quando ela não consegue se controlar, ela acaba agindo de maneiras erradas. Como eu já mencionei, tomando decisões erradas na vida. E Jesus ele diz aqui, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está falando, olha, a vida, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que o meu corpo necessita.
de comida, de bebida, de veste. A vida ela é muito mais preciosa do que todas essas coisas. E quando Jesus está falando aqui a vida, o que eu entendo sobre isso? A minha vida em comunhão com Deus. Porque se eu ando muito preocupado, o que eu vou comer amanhã? O que será do meu dia amanhã? A minha comunhão com o Pai, ela começa a ser interrompida. E Jesus está falando, olha, a vida com Deus, ela é melhor do que qualquer tipo de alimento, do qualquer banquete. Ela é melhor do que qualquer bebida que o ser humano goste. É melhor. Foi por isso que Jesus ele diz, olha, não anda ansioso por coisa alguma dessa vida. Porque a vida com Deus, a vida com Jesus é melhor do que todas essas outras coisas. Existe muita gente, né? Nós vivemos nos dias hoje que o trabalho tem escravizado uma multidão de gente. Trabalham e esquece de viver com Deus. E esquece de viver com aquele que sustenta os passarinhos que não trabalham, que veste lá as flores que são tão bonitas, que cuida delas de uma maneira toda especial. Muitas vezes nós esquecemos. Olha o que ele diz no verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Meus amados, muitas vezes você sabe o que você se torna? Você acha que você tem menos valor para Deus do que um passarinho, que não tem alma, não tem espírito. Ele está dizendo, olha, não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus sustenta elas não andam ansiosas pela vida, elas não estão preocupadas com o que elas vão comer, o amanhã, daqui 2 anos, 3 anos, elas nem estão aí, elas nem têm mente para pensar, mas Deus deu mente para nós poder pensar. E o que Ele está esperando de nós, é que eu começo a cortar toda a minha ansiedade, por isso eu preciso aprender e esperar pelo Senhor. Aprenda a esperar pelo Senhor, porque quando você aprender a esperar pelo Senhor, você vai ver as coisas acontecendo, você vai ver elas acontecendo, Deus vai fazer. A Bíblia fala no Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Veja o que a palavra de Deus ela diz. Davi ele estava dizendo, Senhor, eu tenho experiência contigo na minha vida, eu espero confiante em Ti, porque o Senhor se inclina para mim. Isso é, Deus ele olha quando ele vê os seus filhos clamando e esperando por Ele. Eu me lembro agora, quando Estevão estava sendo apedrejado, naquele momento ali, de lutas que ele estava passando, cada pedrada que ele sofria, e ele disse, ele olha para o céu, ele disse, eu vejo o Filho do Homem, à destra do Pai. Ele pôde olhar, ele viu Jesus olhando para ele, e ele tinha aquela esperança, ele esperava pelo Senhor. Deus vai providenciar um livramento, Deus vai estar aqui comigo. Meu amado, Davi ele diz que quando nós esperamos pelo Senhor, Ele vai se inclinar para nós, isso é, Ele vai olhar para mim. De que maneira? O olhar de Deus vai ser para poder me tirar daquela situação difícil que eu estou passando na minha vida. E o verso 2 ele diz, Ele colocou-me sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos. Isso é, quando eu espero pelo Senhor, Deus ele olha para mim,
Ele entra em ação na minha vida, e Ele vai me tirar daquela situação que eu estou vivendo, e vai me colocar numa posição de vitória, num lugar firme, que a minha vida não vai ficar vacilando para lá e para cá, isso é, temendo, será que eu vou vencer? Será que eu vou sair dessa? Deus vai firmar os meus passos, isso é, Deus vai colocar dentro de mim uma certeza profunda, Senhor, eu posso esperar em Ti, Tu não vai mudar, o Senhor não vai ou melhor, Deus não vai me deixar decepcionado, Ele vai agir. 1 Pedro 5, verso 7, ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem estado ao meu lado todos os dias da minha vida, não é, meu irmão? Deus tem estado, e assim Ele vai estar ao meu lado, mas eu preciso aprender a esperar nele. Eu quero deixar essa palavra aqui nesta noite, meu amado, aprenda a esperar pelo Senhor, não deixe a ansiedade tirar o seu momento de vida com Deus, de comunhão com Ele, não deixe a ansiedade. Eu já fui uma pessoa bem ansiosa na minha vida, hoje graças a Deus não sou mais, mas Deus mudou a minha vida, Deus transformou, pela minha própria força não conseguirei, não ia conseguir nunca, mas o Senhor Ele entra em ação, quando eu aprendo a esperar pelo Senhor, por isso que a Bíblia fala, esperei confiantemente pelo Senhor, e o verso 14 que nós temos lido no Salmo 27, ele diz, espera pois pelo Senhor, tem de bom ânimo, e fortifica-te o teu coração, isso é, fortalece a sua fé, não deixa ela vacilar, não deixa ela estar aqui, amanhã ela está lá, mas fortifica a sua fé no Senhor, isso é, eu creio que amanhã eu vou ter dias melhores, eu creio que amanhã eu vou estar melhor. Eu disse para a Irineia, quando ela entrou naquele desespero, não, eu creio que você vai ver eles. Eu peguei nos braços dela, que estava sem força de ficar, eu falei, esses braços vai pegar seus netos, esses braços vai pegar ele, e meus irmãos, é acreditar, Deus vai fazer, e Ele fez, não foi com o remédio, que ela ganhou uma restauração, não, foi pela fé no Senhor, nós acreditamos no Senhor, e Ele entrou em ação, e Ele restaurou a vida dela, amém meus irmãos? É assim Deus quer fazer, fortifica o seu coração, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, amém? Eu quero aproveitar antes de nós estarmos orando, eu creio que os irmãos têm convidado, domingo que vem nós temos aqui um culto de libertação espiritual. O que é libertação espiritual? Estarmos orando por pessoas que têm uma necessidade de alcançar uma grande vitória na sua vida. Nós vamos estar orando. Eu quero aproveitar aqui também, nós decidimos na nossa reunião, a nossa liderança, você que faz parte de qualquer ministério de liderança, eu convoco você para domingo, estarmos jejuando e buscando a presença do Senhor, mas eu queria convidar você não para poder fazer um jejum parcial, eu não creio que jejum parcial é um jejum que agrada a Deus, mas que você fizesse um jejum total, tá? Você falar, Senhor, hoje é um jejum total, não vou tomar líquido nenhum, não vou me alimentar, é um jejum total, que eu vou tirar para buscar a tua presença, e fale como diz o versículo, eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor, eu creio meus irmãos, Deus vai fazer grandes coisas, amém? Deus vai fazer, então eu convoco você, e você que não faz parte de nenhum ministério, se você quer também domingo estar jejuando, quanto mais oração e jejum, mais vai haver a ação de Deus, mais vai haver a manifestação do poder dele. Então domingo, você está convidado a fazer parte desse ministério de oração e jejum,
Amém? Se você quiser tirar um jejum de 24 horas, pode começar, faça a sua última refeição no sábado à tarde, e quiser fazer só domingo após o culto, vai ser bênção. Uma vez eu tomei um propósito diante de Deus tinha colocado no meu coração, para me poder jejuar, jejuei um dia, 24 horas, e aí quando eu estava entregando o meu jejum, me veio na mente, para mim poder jejuar mais 24, e eu falei, vou jejuar, mas meus irmãos, eu nunca vi Deus operar na minha vida primeiro. Eu andava, nós tínhamos uma reunião, né, isso foi no domingo e na segunda, e aí quando foi na terça-feira nós tínhamos uma reunião, eu nunca vi uma reunião tão maravilhosa como aquela, eu me sentia, parecia que eu estava meio flutuando, assim, vale a pena, meu irmão, você se sacrificar, para você buscar um poder de Deus na sua vida. Eu queria dizer para você, meu irmão, não faça jejum como muitas pessoas fazem. Existem muitas pessoas que fazem jejum, e isso não agrada a Deus. Jejum ele precisa ser acompanhado com oração, tá? Senão é greve de fome. Greve de fome não vence demônios. Greve de fome não vence problema na nossa vida. Jejum sem oração não funciona. Se nós olharmos na Bíblia, Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Diz a palavra que ele nada comeu e nada bebeu. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Nada comeu e nada bebeu. Então, se você quer uma grande unção do Senhor na sua vida, tira tempo para você estar jejuando, mas o seu pensamento está em comunhão com o Senhor. Você está ali fazendo os seus afazeres, mas você está orando em espírito, você está cantando, você está meditando na palavra. Isso é ter comunhão com o Senhor. Agora falar assim, eu vou jejuar, mas você nem lembrar de orar, você nem lembrar de ler a Bíblia, meu amado, isso é greve de fome, isso aí não vai haver mudança e não vai acontecer nada. Uma coisa que eu falo, vai acontecer problema na sua vida, você vai ficar fraco e não vai se encher do poder de Deus. Então quando você vai jejuar, busque a unção do Senhor, faça como Jesus, faça como Moisés, nada comeu e nada bebeu. Eu creio que o verdadeiro jejum é esse. Uma certa vez uma pessoa me disse, ele só falou e saiu, mas aquilo me deu uma vontade de falar algumas coisas para ele. Ele disse, eu estou jejuando 30 dias. Falei, que bom, meu irmão. Aí ele falou assim, porque eu sou uma pessoa, ele usou até a expressão, viciada no chocolate. 30 dias eu tomei uma decisão, não vou comer com chocolate. Ele falou e saiu, mas eu pensei, que atitude errada. Uma atitude que isso não traz benefício nenhum. Isso é, ele só abriu mão de um hábito que ele tinha, mal ainda, não é bom. Se encharcar de chocolate não é bom. Ele abriu mão de um hábito que ele tinha. Mas você jejuar e buscar a unção de Deus na sua vida, nós precisamos de fazer, aprender como Jesus, aprender como Moisés. E nós vamos ver aqui tem vários textos na Bíblia de pessoas que jejuaram, mas abriram mão de tudo. E tinha grandes vitórias na sua vida. Amém? Quando você vai fazer um exame, você vai em jejum, a pessoa, aí o médico, né, o que seja, jejum. Você não pode comer e nem beber. Minha mãe precisou de fazer uns exames, e aí a pessoa que quer colher lá, né, lá no laboratório, disse, olha, não come nada e não toma líquido nenhum, para descobrir alguma coisa que tinha no corpo dela, porque o líquido e a comida ia atrapalhar, para você poder ter uma verdadeira comunhão com o Senhor, e buscar uma grande unção de Deus na sua vida. Faça isso, meu irmão. Eu convido você para domingo. Se você talvez tenha marcado um almoço especial, é melhor você cancelar, deixa para outro dia. Ou você liga para a pessoa, olha, domingo não dá, só dá para mim para sábado. Amém, meu irmão? Vamos se colocar de pé e vamos orar?
Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te louvar porque há um grande poder revelado na tua palavra, Senhor. E quando nós aprendemos, Senhor, a colocarmos a nossa vida diante de ti, Senhor, o Senhor, Ele entra com o teu poder, Tu entra, Senhor, com a tua ação, e nós vamos ver, Senhor, grandes coisas acontecendo na nossa vida, Pai. Pai, eu quero estar colocando agora diante de ti, cada vida, Senhor, que nesta noite ouviu a tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, para que cada um, ele possa, Senhor, estar pronto a aprender, Senhor, esperar pelo Senhor. Deus, se nós olharmos a nossa vida e o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo agitado, são tantas coisas, Senhor, que nos leva a viver distante de Ti. Mas quando nós voltamos para o Senhor, nós vamos ver, Senhor, as coisas acontecendo, o Senhor agindo, o Senhor operando mudança e verdadeira transformação, Pai. Pai, eu te glorifico, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és Senhor dos céus e da terra, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que opera muito mais do que nós pedimos, Senhor, muito mais do que pensamos, e eu oro nesse momento, Pai, comece a operar com o Teu poder nas nossas vidas, Senhor, comece a operar mudança e libertação, Senhor, em nome do Senhor. Pai, queremos orar pelo culto de domingo, Senhor. Deus, nós cremos que domingo iremos ver a bondade do Senhor aqui na igreja. Cremos que vamos ver, Senhor, o Senhor curando pessoas, o Senhor libertando pessoas, o Senhor quebrando, Senhor, grades, prisões que as pessoas estão presas e pondo elas em liberdade para Te servir melhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai fazer, Pai. Tu irás operar, Tu irás, Senhor, mover, Senhor, para manifestar a Tua graça e o Teu poder aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.